Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o professor Rafael Barbosa, sou professor de ciências aqui no YouTube. E como eu sempre faço, nosso ritual padrão, desce o player aqui embaixo, clica no botãozinho de se inscrever se você não é inscrito, mas se você já é inscrito, não ativou as notificações por quê, meu filho? Ó, vai aqui embaixo, não custa o dedo não, viu? Só clicar lá no sininho para você receber todas as notificações de vídeos novos aqui neste canal, beleza? Na aula de hoje nós vamos falar aí sobre os principais hidrocarbonetos no cotidiano, dando sequência aí a uma série de aulas que eu estou postando seguidamente de química orgânica, e você vai entender hoje qual a importância desses hidrocarbonetos no cotidiano e quais as principais funções que eles podem gerar para você, pequeno gafanhoto. Então, pega teu caderno, pega teu lápis, pega tua caneta e depois da vinheta, vem comigo. Então olha só fazendo aqui uma pequena revisão antes de começar a falar um pouquinho sobre essas funções orgânicas. A gente sabe que hidrocarbonetos nada mais são do que compostos que apresentam apenas em sua estrutura carbono e hidrogênio. Então a fórmula geral deles é essa fórmula que a gente usa de CXHY, porque o hidrocarboneto tem apenas esses dois elementos químicos. Lembrando para vocês que o hidrocarboneto ele não é uma função química. Nós vamos falar aí dos tipos de hidrocarbonetos, mas aqui o foco é trabalhar com as suas funções biológicas, ou quais são as maneiras de utilizar esses hidrocarbonetos no cotidiano, beleza? Então olha só, o primeiro tipo de hidrocarboneto que nós vamos falar são os alcanos. Os alcanos são aqueles hidrocarbonetos nas quais todas as suas ligações entre carbonos são ligações simples. Os principais alcanos, né, são as parafinas. Isso mesmo, a parafina da vela e tudo mais, ele é um alcano, beleza? É um hidrocarboneto que possui apenas ligações simples em sua estrutura, beleza? Esses alcanos, eles têm diversas funções e diversos representantes. Mas um representante muito interessante dele, nada mais é do que o metano, galera. O metano, ele é utilizado como combustível em termoelétricas, em residências, em automóveis. E ele é produzido pela digestão anaeróbia de bactérias, tá bom? Então a gente tem aí carros, por exemplo, movidos a metano. O metano, ele é conhecido como GNV, certo? GNV. Então esse tipo de combustível, esse tipo de gás, ele é um gás muito simples, mas ele pode ser utilizado em diversas coisas diferentes, em diversas aplicações diferentes no nosso cotidiano, tá certo? O gás natural ele pode ser encontrado no subsolo, associado ou não à presença de petróleo. Consiste em uma mistura gasosa contendo de mais de 90% dela em metano. Galera, não é 100% de metano. Aí você vai dizer, professor, então quer dizer que é uma substância impura? Não, galera, não é isso. É porque os gases como um todo, eles têm sim entre eles uma pequena diferença entre suas quantidades. Então, como existe uma quantidade maior de metano, a gente se refere ao metano. Quando há a extração de petróleo, que naquelas jazidas de petróleo, né, esse gás natural ele também está incrustado junto com o petróleo. Inclusive ele precisa ser retirado, porque senão os dutos eles podem entrar em explosão, eles podem explodir, tá? Mas, por exemplo, na mistura de metano que é utilizada em veículos, também existe o etano. Então existem outros gases, outros hidrocarbonetos que também são utilizados nesses casos, tá bom? Nessas situações. Aqui eu trouxe para vocês algumas informações importantes sobre o uso, né, desse gás ao longo da história. Então, reservas desse gás, nós estamos aí em 29º colocado, né? Temos apenas 0,4 metros cúbicos desse gás. As maiores reservas estão na Rússia e no Irã. O consumo anual deles, os Estados Unidos lideram aí com 767 bilhões de metros cúbicos, enquanto o Brasil gasta apenas 34, tá? Então existe um desperdício muito grande desse gás, quase metade dele é reinjetada no poço para manter a pressão do petróleo suficiente para esse petróleo subir. 9.000 quilômetros é a malha de gasodutos de transporte no país e 80% do gás natural é produzido no mar. Então do que é extraído, 45% dele é reinjetado, tanto por falta de estrutura, tanto por falta de mecanismos eficientes de extração de petróleo. 17,8% é usado em plataformas na queima ou perda técnica e apenas 36% de tudo que é extraído é que é disponibilizado para consumo. Talvez seja por isso que o consumo no Brasil seja baixo ainda, tá? Quais são as principais vantagens do gás natural, né? Do gás natural utilizado aí tanto em veículos? Ele não possui enxofre, então na sua queima não favorece a formação de chuvas ácidas, tá? Praticamente não emite monóxido de carbono,
que é um gás altamente tóxico, especialmente para o sistema nervoso. Ele não apresenta impurezas e resíduos, aumentando a vida útil do motor, além da economia de gastos com combustível. Ele é muito mais barato que gasolina e álcool. Como é que se armazena o GNV, por exemplo, em veículos, tá? Que é a forma mais comum de se utilizar ele. Ele é armazenado em cilindros, né? Geralmente esses cilindros ficam no porta-mala dos carros, pelo fato de ser um ambiente um pouco mais frio. Esses cilindros eles estão sob alta pressão, cerca de 200 atm, e ele é utilizado como combustível alternativo em qualquer veículo movido a gasolina ou álcool. No entanto, a gente sabe que isso pode trazer alguns problemas, né? E esses problemas eles são evidenciados nos acidentes, infelizmente. Então, a explosão de um carro durante um abastecimento com gás natural matou um homem, infelizmente, em Garibaldi, no Rio Grande do Sul. Segundo a Polícia Civil, o equipamento instalado no carro não respeitava as normas de segurança. Então, aqueles cilindros que armazenam gás natural, eles precisam sim ter, naquela região ali, uma especificação técnica obedecida. Porque se eles não tiverem, automaticamente esse cilindro pode explodir. Então, a principal suspeita da polícia é de que nessa explosão, né, a causa tenha sido problemas no equipamento do veículo e o cilindro apresentava marca de soldas, mas o equipamento do posto que estava fazendo o abastecimento, na data não apresentava problemas. Então, o gás natural, embora seja muito legal ser utilizado dessa forma, ele precisa também passar por inspeções e cuidados técnicos de segurança muito grandes, tá? Existe também o biogás produzido, né, pelos biodigestores, que são utilizados como matéria-prima, resíduos orgânicos de diversas fontes, tá? Então, os biodigestores geralmente eles estão em fazenda, onde esse metano ele é produzido, canalizado e vai para uma usina de biogás. Essa usina de biogás pode transformar essa quantidade aí de metano em energia elétrica, pode fazer com que a própria fazenda seja autossustentável pelo próprio biogás, e as sobras que estão ali naquela superfície podem ser utilizadas como adubo. Esse adubo para diversas plantações diferentes, a depender do objetivo que você quer naquela plantação, tá? E aí existe um exemplo no Brasil chamado Aterro Sanitário Bandeirantes, né? Bandeirante. Esse lixo urbano ele é escoado, ele é removido, né? Além do esgoto residencial, e eles são aproveitados na produção de biogás. Então, basicamente, existem as camadas de aterro sanitário, né? O aterro é sendo feito por camadas, você tem uma camada de lixo, uma camada de terra e por aí vai. As bactérias anaeróbias vão produzir a digestão dessa matéria orgânica, produzindo aí uma quantidade de CH4, de gás metano interessante. Esse gás metano é levado para um trocador de calor, onde tem as ilhas de biogás, né? As usinas de biogás. Essas usinas de biogás vão fazer com que geradores possam girar e haja a produção de energia elétrica, tá? Então a estação de energia elétrica também se abastece desse biogás, que eu acho uma alternativa muito interessante e muito legal para se utilizar, por exemplo, na produção alternativa de energia, tá? Existe um gás também, como curiosidade, que é a fosfina, tá? A fosfina ela é produzida a partir de matéria orgânica em decomposição, só que esse fogo é um fogo bem azul, tá? Que pode aparecer em alguns cemitérios e por aí vai, tá? Então eles podem vazar por pequenas fendas, né, e subir em direção à superfície, e a fosfina, quando ela entra em contato com o oxigênio, ela é altamente inflamável, produzindo aí essa chama azul, ok? O propano e o butano, que são bem conhecidos por estarem presentes no gás de cozinha. Essa mistura ela é conhecida pela sigla GLP, gás liquefeito de petróleo, e eles são obtidos do petróleo por meio de destilação fracionada. Então tá aí um exemplo, né, de uma queima pelo gás butano em um botijão de gás. Então existe um treinamento feito em diversos ambientes onde você pode utilizar técnicas, né? Caso você não tenha conhecimento dessas técnicas, jamais fazê-las, mas existem técnicas relacionadas a conter esses incêndios de gás butano ocasionado pelo vazamento em botijões de gás, tá? Então, os alcenos, que são hidrocarbonetos que contêm uma ligação carbono-carbono, o principal deles é o eteno. E qual é a principal função do eteno, né? O etileno. Ele é obtido como subproduto da destilação fracionada do petróleo e ocupa o 4º lugar no ranking das substâncias químicas mais produzidas no mundo. Ele é utilizado como álcool combustível, plástico e como agente do amadurecimento de frutas. O eteno ele é um hormônio, tá? Esse hormônio de amadurecimento ele é super importante. Então, em países com baixa disponibilidade de áreas agrícolas, o eteno é produzido sinteticamente a partir da reação dele com a água, produzindo o etanol, tá? E esse eteno
E esse eteno presente nos vegetais, ele é utilizado como fito-hormônio, que ajuda no amadurecimento das frutas. Tem até aquela brincadeira, né? Que parece que a fruta no mercado não tem eteno, mas quando ela chega em casa, o eteno é liberado em 200 vezes mais e ela amadurece super rápido, né? Então também tem isso. Os alcinos, que são aqueles que têm ligações triplas, né? Tem pelo menos uma ligação tripla em sua cadeia aberta. O principal alcino de todos é o etino. E a gente tem aqueles que são utilizados, o etino sendo utilizado aí como solda, né? Ele é extremamente inflamável e libera uma grande quantidade de calor durante sua combustão, sendo por isso usado como gás do maçarico. Os maçaricos de oxigênio e acetileno, oxiacetileno, produzem uma chama cuja temperatura chega a 3.000 graus. Então o maçarico pode ser utilizado aí para, sei lá, quebrar canos, enfim, atividades que sejam nesse sentido. Ok? O carbeto de cálcio, por exemplo, também pode entrar em contato com a água, realizando essa reação, produzindo aí um etino. Tá? Então é uma reação que produz uma grande quantidade de vapor e esse vapor nada mais é do que o etino. Como ele é extremamente inflamável, ao entrar em contato com o oxigênio, ele apresenta essa capacidade de produzir uma chama. Perfeito? Nós temos também outra reação química, onde a gente pode evidenciar o volume produzido por esse gás, né? A reação química vai se processando e como ele é gasoso, essa reação se processa e vai enchendo o balão, onde a gente pode evidenciar a presença desse gás, certo? Os alcadienos, que são hidrocarbonetos que têm duas ligações duplas. Então a gente tem alcadienos importantes, como é o caso, por exemplo, do penta 1,4-dieno. Esse hidrocarboneto também é importante em alguns processos e nós vamos falar sobre eles agora. Então, ó, os alcadienos, eles podem ser chamados de alênicos ou acumulados ou vicinais, que são aqueles que têm duas duplas vizinhas umas das outras. Os conjugados, em que você tem uma alternância entre ligação dupla, simples e dupla. E os isolados, quando você não tem alternância e essas ligações duplas elas não estão vizinhas umas das outras, tá? Existe uma importância muito grande desses alcadienos, especialmente nas estruturas carotenoides, que são aquelas estruturas que estão presentes especialmente em algumas estruturas de vitaminas, como por exemplo vitamina A, vitamina E, que tem aí os carotenos que vão dar coloração a esses alimentos, tá? Na maioria das vezes esses carotenos têm ligações duplas conjugadas, ou seja, você tem duplas, simples, duplas, simples, duplas, simples, tá? Esses hidrocarbonetos que apresentam essa conjugação, eles são super importantes porque são hidrocarbonetos que apresentam essa característica de ter alternância de ligações, tranquilo? E aí a gente tem um exemplo que é a produção do arco-íris de tomate, tá? Onde você pode usar o tomate e ele produzir cores, colorações diferentes, tá? Essas colorações são dadas graças ao licopeno, que estão presentes dentro da estrutura do tomate, e aí você consegue perceber a formação desse arco-íris, que é uma prática bem interessante que pode ser feita até mesmo na sua casa com bromo, aquele bromo que a gente consegue, iodeto de bromo que a gente consegue comprar na farmácia mesmo, tá certo? Os ciclanos, que são hidrocarbonetos cíclicos, no caso todas as suas ligações são ligações simples, o exemplo é o ciclohexano. O ciclohexano ele é muito importante como solvente, especialmente na fabricação de nylon. Então você pode usar o ciclohexano nesses casos, tá certo? Muito cuidado com eles, porque eles são compostos cancerígenos. Aqui a gente trouxe um exemplo também de hidrocarboneto fechado, mas não ciclano, que é um aromático. No caso do benzeno, o benzeno ele é um hidrocarboneto de odor bastante agradável, certo? E volátil. Porém, ele causa câncer com uma certa facilidade. Beleza? Com uma certa facilidade. Então, é importante lembrar que essa via de contaminação do benzeno é tanto por via respiratória, né, por inalação, como também pela pele. O benzeno, se inalado durante um longo período de exposição, ele pode causar anemia, câncer, além de outras agressões, como, por exemplo, distúrbios relacionados ao comportamento. Beleza? Então é interessante falar sobre o benzeno. O tolueno, que também é um líquido incolor, agradável, de odor bastante agradável e volátil. Ele é amplamente utilizado como solvente ou diluente para um grande número de resinas, tá? Ele está presente tanto na formação do TNT, como em seus vapores podem ser incorporados também a famosa cola de sapateiro, né? Que pode viciar aí, infelizmente, algumas pessoas por conta do seu cheiro. E por último, o naftaleno, que é da naftalina, tá? Que é um sólido branco, altamente sublimável, que tem um cheiro característico, e ele é utilizado na fabricação da naftalina, que evita a presença de pragas ali que podem ser, especialmente as traças, que podem destruir as suas roupas, tá bom? Então nessa aula, galera, nós falamos aí sobre os hidrocarbonetos que têm aplicabilidade
tecnológica, né, que são utilizados aí na sua vida. Então, se você gostou dessa aula, não deixa de clicar aqui no botãozinho de gostei, assim o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. A gente se vê numa próxima aula. Um beijo, um queijo. Tchau, tchau.